Bom, a computação quântica, na verdade, ele não deixa de ser um computador, que ele opera, na verdade, de maneira diferente do que os nossos computadores tradicionais, né? Então, basicamente, qualquer device que você tiver, um computador, um celular, um tablet, no fundo, né? Eu gosto de brincar, no fundo, no frigir de ovos, seja lá o que você está fazendo, se é imagem, se é áudio, né? Um podcast aqui, vai virar zeros e uns, né? A gente vai ter instruções que vão ser codificadas com zeros e uns. Quem não lembra aí do filme do Matrix, aquele monte de zeros e um passando na tela, Sim. né? Na computação quântica, também nós vamos ter zeros e uns, só que nós somos probabilísticos e não determinísticos. A gente tem uma porcentagem de chance. Então, quando a gente tem um resultado de uma operação que é codificado, ela vai ter uma porcentagem, né? Então, se a gente enxergar assim, na computação clássica, você é como se tivesse só os polos, né? Então, pensa no globo terrestre, você tem os polos, né? Norte e sul, 0 e 1. Na computação quântica, você tem toda a esfera. Então, eu não estou bem no norte, bem no sul, eu estou alguma coisa ali no meio, né? E aí, na verdade, o grande ponto é que você tem 3 operações que você não tem na computação clássica, que é a superposição, o entrelaçamento e a interferência, né? Então, a superposição eu consigo estar no 0 e no 1 ao mesmo tempo. Na verdade, eu tenho 50% de chance de estar nos dois, né? Então, você tem essa randomicidade, né? Essa aleatoriedade quântica que a gente fala. É o bit de Schrödinger. Olha, Acabei de criar um conceito novo. O conceito. Que é exatamente a história do gato, né? Você não sabe, no fundo, se você interferir no sistema, claro que a hora que você for olhar, o gato vai estar vivo ou morto, né? Ou mais vivo ou mais morto. Mas antes de você medir, né? De você interferir no sistema, né? Que tudo que você mede, você interfere, você não sabe, você tem uma probabilidade associada, né? E o entrelaçamento, que na verdade o que diz é o seguinte, olha, eu tenho 2 partículas que elas estão tão conectadas que não importa a distância que elas estão, quando eu medir uma, eu sei o resultado da outra, né? Então, eu tenho esse entrelaçamento que quando eu medir uma, eu não preciso medir a outra, porque eu já vou saber. Então, imagine que você passou num drive-thru aí, você comprou um hambúrguer e um cachorro-quente estão em caixa fechada. Aí você deu um pro Charles. Quando o Charles abrir, se ele tirar o hambúrguer, você sabe que você ficou com o cachorro-quente. E vice-versa. Então, você já sabe o resultado do outro, né? E aí, essas propriedades te permitem algumas computações especiais, se você levar em consideração. Então, como o Charles gosta muito de game, né? E sem fazer bullying com ninguém, Pode mas fazer. todo mundo lembra do Pac-Man, né? Não é tão antigo assim. Um clássico. No Pac-Man, se você for pensar na computação clássica, você vai explorar um caminho por vez. Na computação quântica, não. É como se o seu bichinho tivesse virado os tais os fantasminhas e explorasse todos os caminhos de uma só vez. Então, é por isso que, na verdade, todo mundo fala assim, a computação quântica é mais rápida. Não é que ela, na verdade, que como ela resolve os problemas diferentes, ela consegue enxergar muitas possibilidades ao mesmo tempo, por causa da sobreposição, do entrelaçamento e da interferência. Então, ele não deixa de ser um computador, mas que tem algumas propriedades diferentes, né? E tem chips diferentes, né? Então, a gente tem diversas tecnologias. No nosso caso, na IBM, são os qubits de supercondução, né? Que tem que ficar a menos 15 graus, a 15 graus kelvins, né? Que é mais frio que no espaço, é muito perto do zero absoluto, mas que eu preciso manter essas partículas estáveis pelo maior tempo que eu conseguir. Mas existem diversas outras tecnologias que estão sendo testadas e todas têm seus prós e contras, né? A gente ainda não tem um grande vencedor. Mas, no caso da IBM, a gente acredita que, para o que se espera da computação quântica, a tecnologia de qubits de supercondução é o melhor investimento. Ana, e você consegue tangibilizar para a gente o que isso representa do ponto de vista de capacidade de processamento? Eu vou voltar um pouquinho na história aqui para falar da lei de Moore. Então, lá em 65, se não me engano, foi criada uma espécie de uma lei, enfim, que determinava como seria o futuro da computação. Então, cada 2 anos a gente dobra a capacidade de processamento, ao mesmo tempo que a gente vai barateando
essa mesma capacidade de processamento. E aí, a gente sai de um universo de computadores gigantescos, né? Mainframes e tudo mais. Capacidade de armazenamento, de uma certa forma, acompanhou tudo isso também. A gente... De que forma isso se encaixa, né? Porque eu lembro de uma história que contavam também sobre a Microsoft, onde o Bill Gates falava assim, não se importe com a capacidade computacional que o computador tem hoje. Pode construir o Windows, porque a capacidade computacional vai chegar lá. Então, do que a gente está falando em termos de capacidade computacional? O que hoje se referiria se a gente fosse comparar isso ao computador que a gente tem em casa, por exemplo? É que os bits, você cresce de uma maneira linear, né? Então, 4 bits é 4 bits, 8 bits é 8 bits, e 12, 16. No qubit, isso é exponencial, né? Na verdade, mais que exponencial, né? Porque Então, se eu tenho 10 qubits, eu tenho 2 elevado a 10. Se eu passar para 11, eu vou ter 2 elevado a 11. Né? Então, eu vou multiplicando. Então, você pensa, as máquinas da IBM são de 127 qubits. Então, a capacidade de representação é 2 elevado a 127. Então, é um número gigantesco. Dá para falar que a gente quebrou a curva, então? E, na verdade, eu acho que não sei se quebrou a curva, né? Eu acho que é uma outra curva, né? Então, são tecnologias diferentes, né? Então, são capacidades diferentes. Só que, por outro lado, você ainda tem computadores muito ruidosos, né? Então, apesar de eu ter muitos qubits, quando eu vou pegar a qualidade disso e fazer o que eles falam, né? Que são os qubits lógicos, muitas vezes eu preciso de mais de um qubit para realmente ter um qubit lógico de qualidade. Então, realmente, para os problemas que se quer resolver, ainda eu preciso crescer muito mais essa capacidade e resolver problemas que na clássica a gente já está resolvido, né? O erro já é resolvido, já está mitigado. Então, ainda na computação quântica, a gente está... Como eu mitigo o erro? Como eu faço um computador que é tolerante a falhas, né? Então, hoje... Mas, no meio do ano passado, né, o time da IBM de pesquisa, juntamente com o pessoal da Universidade de Berkeley, eles publicaram um artigo na Nature que eles mostram a utilidade do computador quântico, né? Então, para um modelo físico, para um problema físico ainda, é um problema mais científico, né? Não tão prático, digamos assim, que eles mostram que, apesar do ruído, eles conseguiram tirar um resultado útil no computador quântico ainda ruidoso, né? Então, eles conseguiram encontrar qual era o padrão do erro, e então eles conseguiram detectar o erro. Então, tudo bem, se eu sei que o erro se comporta dessa maneira, eu consigo detectar que esse padrão aqui é o erro e o resultado válido é esse daqui. Então, eles conseguiram provar isso, e disso já desencadeou diversos outros experimentos que mostra que, apesar ainda de a gente ter muitos problemas para resolver, para ter realmente aplicações postas em práticas, em produção, que a gente consegue tirar um resultado útil dos computadores quânticos.